Nós vamos lá para Brasília. Resolvida precisa estar a situação na Venezuela. A Embaixada da Argentina teve a gestão brasileira já há várias semanas e com uma sucessão de problemas a partir da pressão do governo Maduro naquele local, com inúmeros desdobramentos. O Rafael Procópio faz um resumo aqui pra gente e atualiza a situação. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a vocês e a todos que estão nos acompanhando nesta segunda-feira. Bom, após a escalada de tensões lá na Venezuela, as forças militares do país encerraram o cerco ao redor da Embaixada da Argentina, que está ainda sob custódia do governo brasileiro, representação diplomática brasileira em Caracas. A gente lembra que no sábado, o candidato da oposição nas eleições presidenciais venezuelanas, Edmundo González, deixou o país em direção à Espanha. Inclusive, a oposição afirma que ganhou o pleito de cerca de 2 meses atrás. Na ocasião, o governo de Nicolás Maduro revogou a permissão para que o Brasil mantivesse a custódia da Embaixada Argentina, já que o prédio abriga 6 membros da oposição ao regime de Maduro. Inclusive, com um texto que foi divulgado pelo governo venezuelano, era dito que essa ação foi necessária por conta de, enfim, possibilidades de terrorismo que poderiam estar sendo feitas por parte de representantes diplomáticos da Argentina. Desde a partida de González, os militares do país religaram o fornecimento de energia da embaixada e deixaram a região em que o prédio se encontra. Tudo isso indica uma diminuição nas tensões no país, mas a situação segue preocupando o governo brasileiro. Pelo menos reuniões entre o chanceler Mauro Vieira, mesmo que seja de forma remota, outros membros do Itamaraty com o presidente Lula, pelo menos até este momento aqui em Brasília, estão descartadas. O presidente tem alguns despachos internos, assinatura de alguns projetos de lei que vão se tornar de fato leis aqui no Palácio do Planalto e depois segue para Manaus, segue para o Amazonas mais tarde. Não há nenhuma perspectiva de reunião sobre a crise na Venezuela, pelo menos neste momento. A gente lembra que ontem, domingo, o presidente da República se encontrou com a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, para debater os episódios recentes e possíveis medidas a serem tomadas. Apesar da revogação da custódia da Embaixada Argentina por parte da Venezuela, o Itamaraty defende que a regra não pode ser revogada de maneira unilateral e que vai permanecer no posto até que um novo representante seja anunciado. E é claro, a gente segue daqui de Brasília de olho nessa confusão toda que a gente vem acompanhando há quase 2 meses lá na Venezuela. 3:09 foi o assunto político do sábado, principalmente do sábado, parte do domingo, tudo que aconteceu lá na Venezuela e esse cerco à Embaixada da Argentina, Zaidan. Há 2 aspectos aí que chamam muito a atenção, pelo menos eu vejo assim, Ronald. Um é a acusação gravíssima que o governo venezuelano faz contra o Brasil, porque a alegação para cercar a embaixada, cortar a eletricidade, o cerco já foi quase inteiramente desfeito, ainda há alguns agentes ali, mas os caras que ficavam sobre o muro, atiradores de elite com máscaras, etc., isso aí já desapareceu. E a eletricidade já voltou, o fornecimento de energia já voltou. Agora, o que chama atenção é que isso foi explicado pelo governo venezuelano porque ele diz ter provas de que ali, na Embaixada Argentina, porém, sob custódia brasileira e, portanto, sob a administração brasileira, não são diplomatas argentinos, a responsabilidade ali é do Brasil, inclusive a bandeira que está hasteada é a brasileira, na Embaixada Argentina, de que ali estava sendo planejado um ataque terrorista para matar o Maduro. É muito grave, porque não é que eles estão dizendo apenas que 6 pessoas da oposição estavam planejando ou tentando elaborar um plano para assassinar o Maduro, mas que isso foi feito mais do que num pedaço de chão sob custódia brasileira, mas sob a administração brasileira e um lugar que tinha o controle da diplomacia brasileira. Quando você abriga alguém em uma embaixada, você estabelece uma série de regras. Não pode reunião, não pode isso, não pode aquilo.
Muitas vezes eles colocam até regras draconianas, como aquelas que foram impostas na Embaixada Equatoriana ao Assange. Aliás, outro dia, esse fim de semana, em meio a tantas prosas a respeito desse assunto, alguém falou, olha a diferença, como o Assange foi tratado pelas autoridades britânicas que não o incomodaram na Embaixada Equatoriana. Mentira! Mentira! Eles espionaram, gravaram, desrespeitaram direitos elementares do Assange, os britânicos. E, claro, o governo do Lenin Moreno, que depois o entregou. Então não tem essa. Agora, a acusação que é feita pelo governo venezuelano é ao Brasil. Porque você está dizendo que o Brasil permitiu que, num prédio sob sua custódia, se organizasse um atentado terrorista. É muito grave isso, muito grave. E o Brasil não pode responder como se isso não tivesse sido dito. Apenas lamentando o cerco e tal, não. Tem de reagir energicamente contra uma acusação muito pesada. E depois, o outro aspecto interessante é que é óbvio que o governo da Venezuela sabia onde estava o Gonçalves. Sabia que ele estava na embaixada holandesa. Há um protesto agora da Venezuela contra a Holanda, porque não comunicou o asilo. Isso, perfeito. De fato, a Holanda deveria ter avisado. Olha, ele está aqui e aqui ninguém pode tocá-lo. Deveria ter feito isso. Mas não fez, é errado. Mas o governo venezuelano sabia. E permitiu o deslocamento para que eles saíssem em direção a Madrid. Não há a menor dúvida disso. É melhor, neste momento, para o governo da Venezuela, para o Maduro, o Gonçalves fora, fazendo barulho na Europa, tal, mas nada que abale mais do que já tem sido feito, do que preso, onde aí sim se desencadearia uma pressão muito maior, sanções mais fortes, pressão diplomática e provavelmente corte de relações. Então não há dúvida que o governo Maduro assentiu, concordou com a ida do Gonçalves para Madrid. E claro, o Gonçalves Urrutia, por sua vez, vai ficar com esse papo de que só saiu por causa do povo da Venezuela, porque na Europa ele pode trabalhar melhor. Cascata, né? Ele saiu para não ser preso. Ele fugiu para não ser preso. Mas agora fica com esse papo de que saiu pensando no povo da Venezuela e não em si mesmo e tal. Convenhamos, né? Quem conhece o Gonçalves Urrutia sabe por que ele saiu. Perfeito.